Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém. Eu sempre me sinto privilegiada pelo Senhor quando me convidam para vir aqui trazer a palavra do Senhor. Nós somos privilegiados, de falar da palavra de Deus. Apesar que eu acredito que a maioria, deve ficar nervosos, Eu hoje, em especial, fiquei bem nervosa. Acho que é a terceira vez que eu venho aqui, acho que hoje foi a que eu mais fiquei tensa, mas confiante que o Senhor Jesus Cristo que vai estar falando através da minha vida, Não sou eu, mas Cristo vive em mim, e é o que eu sempre peço para Ele, que a minha vida seja para honrar e glorificar o nome do Senhor. Eu quero que cada vez mais Ele cresça na minha vida, e eu diminua. E é interessante que as duas vezes, na verdade, que eu fui convidada para ministrar no culto, e uma foi no culto de mulheres. E as 3 vezes, na verdade, que eu fui convidada, tinha tudo a ver com a minha vida. Eu falo como Deus Ele confirma, A primeira foi a história de Ruth e Noemi, que eu tenho uma história com a minha sogra, de muita gratidão, de muita comunhão entre nós. Ela foi e é uma bênção na minha vida. Depois, eu fui convidada para ministrar sobre perdão, E o perdão é algo muito forte na minha vida. E agora o pastor Gilmar me convidou para iniciar também a série Gratidão. É outra área da minha vida que é muito forte, que o Senhor... Eu sinto muita gratidão no Senhor e eu tenho muitos motivos para agradecê-lo. E quando o Senhor, antes de começar a pregação, só rapidinho, eu queria só dar o meu testemunho para vocês antes de iniciar a palavra, que eu ia até pedir para dar o testemunho no domingo passado, porque eu recebi a notícia do meu exame tem uns 10 dias mais ou menos. E eu falei que assim que eu soubesse o resultado do meu exame, eu vinha testemunhar. E só que daí quando o pastor me convidou, eu falei, não, então eu vou guardar esse testemunho para iniciar a série Gratidão, Então eu falei, então eu queria compartilhar com vocês. E o que eu achei interessante, como Deus, Ele confirma tudo, O que o irmão André começou a falar, tudo que ele falou aqui tem muito a ver sobre o que eu vou também ministrar hoje. E ele também citou o versículo de Provérbios 4:23, que fala para a gente guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Foi um versículo que eu dei para minha filha essa semana, que ela tinha que escolher um versículo para levar para a escola, e foi esse versículo que eu dei para ela. E eu falei, nossa Deus, como o Senhor vai confirmando tudo, Mas eu queria compartilhar com vocês que eu quero assim compartilhar a gratidão, que eu sinto no meu coração por essa cura recebida, Na verdade, nós temos 1000 motivos para ser grato ao Senhor em todo o tempo, mas em especial eu quero compartilhar esse testemunho que eu louvo e agradeço a Deus, porque Ele se compadeceu de mim. Ele se compadeceu do meu sofrimento, de tudo aquilo que eu passei aí ao longo dos quase 2 anos, que eu fui diagnosticada com câncer de tireoide. Cheguei a passar pela cirurgia, Graças a Deus correu tudo bem, isso já fez 1 ano. E depois eu fiz novos exames e o médico falou que eu teria que passar por uma nova cirurgia, porque ainda tinha foco, no meu exame tinha foco ainda que poderia ser um câncer, que estava ali, não dava para saber o que era, na verdade, só operando. Só que é muito engraçado que, apesar da minha primeira cirurgia eu ter enfrentado com medo, com insegurança, Deus me deu força para enfrentar e eu consegui na força dele. E correu tudo bem. Só que essa segunda cirurgia parece que dentro de mim algo dizia que não era para eu operar. Eu não aceitei essa segunda cirurgia. Não sei, eu creio que é o Senhor, Eu sentia que não era para eu operar. Eu sentia dentro de mim, eu falava, não é possível, não é para eu fazer essa cirurgia. Não sei, algo... E eu mandava, como eu passei nele uma vez particular, eu tinha o WhatsApp dele. E eu pedia para ele um ultrassom. Doutor, por favor, me dá um novo ultrassom, vai que o exame estava errado, vai que Jesus já me curou e eu não estou sabendo. Eu falava assim para ele no Zap. E ele ignorava o que eu falava, e assim foi até junho, na verdade, que ele falou que eu tinha que operar de novo, até o final do ano. Isso ano passado. Quando foi
6 de dezembro de 2023, ele marcou a minha cirurgia. Eu fui, me preparei toda para a cirurgia, dei entrada no hospital, tentar ser breve. Quando foi para eu operar ali no preparo da cirurgia, eu tive uma crise muito forte de ansiedade, muito forte. Eu passei muito mal, eu falei, Flávia, eu não vou fazer essa cirurgia hoje, eu não estou em condições psicológicas para passar, eu estou muito mal, como que eu vou com a pressão alta, com o coração saindo pela boca para um centro cirúrgico? Eu não vou. Ele falou, você que sabe. E eu, tanto é que eu tava tão nervosa que eu nem sentei na maca, eu fiquei na escadinha assim da escada e eu tava muito mal. Eu falei, eu vou embora, tal. Daí eu conversei com o enfermeiro, ele falou, não, tudo bem, aguarda o médico que ele vai te liberar. Nesse processo ainda foi mais 2, 3 horas, esperando. Daí o médico, só que nisso eu tava muito mal mesmo, né? Foi um dia que eu tava péssima, só Deus e eu sei como eu tava me sentindo, né? Até mandei mensagem pro pastor Gilmar, contando o que estava acontecendo, enfim. Daí o médico veio, né, me deu alta, só que nesse tempo dele dar alta, eu mandei mensagem, né, pro meu irmão caçula, a gente é muito ligado, acho que eu sou meio mãe dele, assim, sabe, são 10 anos quase de diferença, e acho que no medo de me perder, ele falou palavras muito pesadas pra mim, que em vez de me deixar melhor, me deixou quase, eu já me senti quase, o pessoal já velando o meu corpo, essa é a verdade, porque ele falava, Nicole, que você tá com uma bomba relógio dentro do seu corpo, você tem 2 filhas, o que você tá pensando da sua vida? Eu ouvi palavras que me deixaram pior. Por que eu tô querendo tentar resumir, porque a história é um pouquinho longa? Foi um momento de muito medo, de muita incerteza, de muita culpa comigo mesmo. Que foi, nossa, o que eu tô fazendo com a minha vida, né? Eu tenho que passar por uma cirurgia e por causa de uma ansiedade, eu tô pedindo pro médico me dar alta. Aquilo gerou dentro de mim mais ansiedade ainda. Resumindo, eu não fiquei com raiva do meu irmão, eu entendo que foi um medo de perder, né, porque a gente perdeu a nossa mãe também não faz muito tempo. Enfim, quando o médico veio, né, ele me deu alta, ele falou, não, você precisa se tratar, né, vai pra sua casa, eu vou te dar alta, fica tranquilo, em janeiro você volta. Só que como você não fez a cirurgia, eu vou te dar um pedido de ultrassom agora pra você fazer. Falei, putz, eu pedi o ano inteiro, ele não me deu ultrassom, mas amém. Então eu falei, como Deus sabe de todas as coisas. Falou, quando for pra janeiro, você volta aqui. Eu falei, tá bom. E olha só, eu falo, gente, Deus é maravilhoso. Eu tô contando isso porque às vezes você acha que você tá vivendo um caos e Deus tá te livrando. Deus tá cuidando de você, eu falo, o amor de Deus, ele me constrange de uma tal forma que ele se compadece das nossas fraquezas, ele se compadece de nós, ele conhece o nosso coração, né? E daí, para resumir, eu fui lá assinar minha alta. Com quem que eu encontro? Eu acredito que muitos aqui conhecem o Dr. André Girardi, que é mastologista. Eu conheço ele desde criança, porque eu vim da igreja de Taubaté, a gente cresceu junto. Então ele acho até que, eu não sei se a irmã Nilceia trata com ele. E por coincidência, que eu creio que não é coincidência, a gente se cruza no meio do corredor. E ele fala, o que você está fazendo aqui, Nicole? E ele tinha ido dar alta para visitar as pacientes dele. Daí eu contei, aconteceu isso, tal. Daí ele falou, não acredito, não sei o que, a gente conversou. Daí na hora de ir embora, ele olhou bem assim pra mim, e aquilo eu nunca mais, que ele falou assim, Deus está nesse negócio. Ele falou assim pra mim. Daí eu falei, amém, aquilo de uma certa forma me trouxe uma paz. Eu falei, não, Deus está no controle, Ele tem um propósito em tudo. Depois que passou, em janeiro eu fiz meu ultrassom, passei para tentar resumir a história, porque senão vai alongar. Quando o médico olhou, quando eu fui no ultrassom, a médica falou, o que você está procurando? O que você veio ver aqui? Isso não tem nada aqui. Ela falou assim, não tem nada na sua tireoide. Ela falou, não, eu vim porque eu tô com uma recomendação de cirurgia e o médico disse que tenho que operar. Ela falou, não, a única coisa que eu tô vendo aqui é a sua paratireoide, que ela é do tamanho de uma ervilhinha, assim. Mas eu vou deixar a critério do médico. Daí, resumindo, passei no médico, ele fez um exame mais detalhado, que foi esse exame que eu fiz agora, para confirmar se era minha paratireoide mesmo, ou se existia algum outro foco de nódulo, ou poderia ser um câncer novamente. Ele, assim, foi um excesso de zelo, né? Mas assim, eu tô dizendo isso tudo para vocês, que eu esperei essa confirmação para dar esse testemunho para vocês. Que
realmente, quando ele abriu o exame, o Flávio estava do meu lado, ele falou assim, a doutora Joana estava certa, que é a moça que fez o meu ultrassom. Você não tem nada. Ele falou assim, você está curado. Ele falou assim, aqui é a sua paratireoide, você está livre de mim. Daí ele até brincou. Ele falou, livre não, porque você vai ter que olhar para minha cara uma vez por ano. Porque quando a gente passa por um histórico de câncer, você tem que fazer um acompanhamento. Mas eu creio que é só mesmo uma rotina, né? Que eu tenho que fazer todo ano aquele acompanhamento. Mas o que eu quis contar também, o meu testemunho, além de dizer o quanto eu sou grata a Deus, porque Ele se compadeceu do meu sofrimento. Ele sabia o que eu estava sentindo naquele momento. Eu ouvi palavras de consolo, como eu ouvi muitas palavras de crítica. Mas só Deus sabe o que eu estava sentindo. Ele sabe os nossos limites. Ele sabe até onde você aguenta. Ele não dá um fardo maior que você possa carregar. E eu vi, assim, o amor de Deus por mim e a misericórdia dele. Eu só queria mesmo agradecer ao Senhor por Ele ter tido misericórdia e ter me poupado de passar por uma cirurgia desnecessariamente. Porque pode ser que tenha muitas pessoas que passem por cirurgias numa boa. Mas eu confesso aqui diante de vocês a minha fraqueza. Para mim foi difícil enfrentar uma cirurgia. Mas Deus me deu força e eu passei. A que era necessário, Ele me deu força para passar. Mas foi difícil, meu pós-operatório foi difícil. Então assim, como a segunda Ele já sabia que não tinha nada, Ele permitiu que eu passasse por toda aquela situação para que eu não chegasse pro médico e falar, não, eu não vou operar. Do que eu ir lá, ser cortada de novo, passar por aquele desconforto, porque é uma região desconfortável. E eu só queria mesmo compartilhar com vocês, agradecer, né, as orações, porque eu sei que muitas pessoas, né, o pastor Gilmar, assim como muitos irmãos, me ajudaram em oração e oram por mim. E agradeço muito a Deus por Ele me dar o privilégio de estar aqui, né, contando o meu testemunho. Né? Porque, assim como eu, muitos de vocês com certeza já passaram por problemas, por enfermidades muito difíceis, né? E só a gente que passa por uma luta e ela é vencida, a gente sabe o gosto que tem da cura, da restauração, né? Do milagre. E eu louvo e agradeço a Deus. E assim, né, agora, por isso que quando o pastor Gilmar me convidou, eu falei, Senhor, tem tudo a ver com o que eu tenho no meu coração, né, gratidão. E eu aproveitei a oportunidade, né, para testemunhar. E eu quero abrir com vocês, né, eu só vou fazer uma breve oração para começar, tá bom? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que eu estou aqui, Pai, de honrar e glorificar o Teu santo nome, reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, perceber o Seu amor, Pai, sobre nós, a Sua graça e misericórdia. Muito obrigado, Pai, pela Sua palavra. E nesse momento, Paizinho, eu continuo pedindo, Senhor, usa-me, ó Deus, como um instrumento nas Suas mãos, Pai. Me rege, Senhor, conforme a Tua vontade, Pai. Que a Sua palavra, Senhor, seja falada aqui, meu Deus. Que seja o Teu Espírito Santo através da minha boca, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E, assim, para começar, né, quando o irmão André falou, é mais ou menos isso que eu ia dizer, né? Que muitas vezes Deus opera milagres, né? Muitas vezes Deus opera curas, mas muitas vezes não acontece como a gente gostaria, né? Não é em todas nós recebemos muitos milagres, na verdade nós temos milagres diários na nossa vida, né? O simples fato de nós acordarmos, enxergar, levantar, trabalhar, respirar. Se a gente parar para pensar, a gente tem muito mais para agradecer do que a pedir. A começar pela graça maravilhosa do Senhor Jesus, porque o maior bem que Ele poderia ter nos feito, Ele já fez, que foi na cruz do Calvário. Isso já é motivo suficiente para darmos graças em tudo, né? Então, assim, nós temos muitos motivos para agradecer. E
eu vou começar aqui compartilhar com vocês, né? O tema é o versículo que é o tema-chave, né? Que é o versículo-chave dessa palavra, que é em 1 Tessalonicenses 5:18, que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo. O que vocês entendem em tudo? Eu entendo que em tudo quer dizer um coração agradecido além das circunstâncias. Não é que você tem que dar graças por tudo. Por exemplo, você não vai dar graças pelo pecado. Você não vai dar graças pelo mal. Aconteceu um mal, uma tragédia. Você não vai dar graça por aquilo. Você vai dar graças em tudo a Deus, ao que Ele é. Você não pode basear o que acontece na sua vida, porque tem muita gente que acontece situações difíceis, né? Eu falo isso nós, geral, né? Eu me incluo. Se você não tomar cuidado, você culpa Deus por aquela situação, você fica amargurado, né? Só que não, nós temos que ter um coração gratos a Deus, a despeito das circunstâncias, se elas são favoráveis ou desfavoráveis, né? Então eu creio que é isso que quer dizer em tudo, né? É diferente de em tudo e por tudo. Eu entendo assim. Claro que nós temos muitos motivos para agradecer. Até as dificuldades que acontecem na nossa vida, elas vêm para trabalhar no nosso coração. Uma vez eu vi uma moça falando assim na internet, eu achei tão interessante. Ela comentou assim: Deus, as dificuldades elas vêm para nos ensinar a ser gente. E é verdade. É isso que é dificuldade, porque as lutas e as dificuldades elas nos ensinam mesmo a se compadecer do próximo, a sermos humildes, porque o ser humano, gente, é complicado. A gente é facinho para se achar alguma coisa, né? E é por isso que as dificuldades elas vêm para forjar o nosso caráter, para a gente descer, para a gente ver onde, né, que a gente é humilde, a gente não é melhor que ninguém. E eu falo, gente, as provações elas vêm mesmo para forjar, né, trabalhar no nosso caráter, no nosso coração. Então, assim, a gente tem sim que às vezes quando vem a dificuldade, vem uma adversidade, você não vai agradecer por aquele pecado, você não vai agradecer, tipo assim, por aquele assalto ou por aquela tragédia. Não, mas você vai falar: Senhor, eu te dou graças porque o Senhor está no controle, o Senhor está cuidando de mim, da minha família, o Senhor tem um propósito para todas as coisas. Em tudo, o Senhor tem um propósito. Alguma coisa, que nem quando eu passei por aquela situação toda de desespero lá no hospital, eu nunca iria imaginar naquele momento que Deus estava me poupando. Naquele momento eu estava ali. Então, assim, tem situações difíceis da nossa vida que na hora você não enxerga a solução. Você só vê o caos que você está vivendo. E Deus já está vendo lá na frente, né? E é assim na nossa vida. A gente tem que confiar em tudo, dar graças, falar: Senhor, eu te dou graças, porque mesmo sem eu entender, eu sei que o Senhor está no controle. O Senhor é soberano, nada foge do controle do Senhor. E daí entra aquela passagem, né, que eu queria compartilhar com vocês, foram os 3 versículos que o Senhor falou no meu coração. Romanos 8:28, que fala, aqui, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, assim, quando você entende que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, a gente com certeza consegue entender. A gente, assim, por mais difícil que seja, você consegue dar graças. Essa é a palavra. Você consegue entender que você não vai dar graças, você vai dar graças porque, Senhor, o Senhor está trabalhando no meu coração. O Senhor o Senhor tá no controle, o Senhor está resolvendo, é que a gente quer resolver, né? O nosso papel é orar, né? Tanto é que antes desse versículo aqui, em tudo dai graças, um versículo antes que fala orai sem cessar, né? O nosso papel é orar. Tem até um versículo lá em Filipenses também, que antes dele começar a falar, né, de que as nossas orações, né, sejam através de súplicas,
em ações e com ações de graças, né? Mas Jesus sempre, ele cita, né? A oração e ações de graças, né? Então, assim, pra gente conseguir ter essa vida de rendição ao Senhor, de em tudo dar graças, é só uma vida totalmente no Senhor, uma vida de oração, uma vida que o seu coração está totalmente alinhado com o Senhor, que você sabe que o foco dele não é aqui. Ele está nos preparando para a eternidade. E aqui nós estamos como de passagem, e ele quer o quê? Trabalhar no nosso coração e nos usarmos como um instrumento para falar para outras pessoas da sua palavra e levar outras pessoas a conhecer o Senhor Jesus, porque o foco dele é o céu, é a eternidade. É isso que ele quer trabalhar na nossa vida. Que nem aqui, ó, que nem eu achei muito interessante, né? Eu vi também que fala que o bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente pensa assim, o que vocês veem como bem, né? Eu acho assim que as coisas, eu acho que assim que o que Deus mais quer trabalhar na nossa vida, o bem, são coisas aqui dentro, né? Lógico, as coisas terrenas, as coisas, a cura física, como o irmão falou, né? Às vezes aquele sonho, aquela questão, né? Às vezes uma casa, ou às vezes tá tudo bem na sua família. Cada um sabe aí no seu coraçãozinho aquele maior bem que você, né? Aquele desejo que você tem, aquele sonho. Todos nós temos, né? Mas o que Deus mais quer é que o maior bem que Ele quer é que nós sejamos parecidos com Jesus. Esse é o maior bem que nós temos, que eu creio que o Senhor quer, que sejamos parecidos com Jesus, né? Então, por isso, eu queria também compartilhar com vocês que foi o Romanos 8:28, né? Que eu acho que tem muito a ver com esse... Foi aquilo que o Senhor colocou no meu coração, né? O 1 Tessalonicenses 5:18, que é o tema base. E assim, e o que o Senhor falou comigo, que também é uma experiência minha e que eu me identifico muito, que é com Paulo. Deixa eu só colocar aqui. Que é a história de Paulo, que eu acredito que muitos já conheçam, né? Do espinho na carne. Eu queria ler com vocês rapidinho essa parte. Aqui, 2 Coríntios 12, né, começa falando, Paulo começa contando da experiência que ele teve, né, que ele foi ao céu, ao terceiro céu, ele foi arrebatado, e ali ele ouviu coisas que não é lícito ao homem se referir, né? Daí que começa a falar, daí ele colocou aqui, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, não, porque eu direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou que de mim ouve. O que eu entendo aqui? Ao mesmo tempo, ele soube coisas assim que não é lícito ao homem dizer, deve ter visto coisas maravilhosas, mas ele não queria gloriar-se disso, se achar para que as pessoas continuassem olhando para Cristo, que não olhasse para ele, né? Que a glória não viesse para ele. Por isso ele levou, diz aqui que ele levou 14 anos para comentar isso, né? Mas, daí vem aqui, mas para que isso não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Esse versículo foram os versículos que o Senhor tocou no meu coração sobre em tudo dai graças. E por que eu citei também esse versículo e entra o que o irmão André falou? É maravilhoso quando a gente recebe, né? Uma cura, um milagre que a gente tanto espera. É maravilhoso.
mas nem sempre acontece as coisas, nem tudo é como a gente quer, né? Nem tudo seria muito, lógico, seria maravilhoso, né? Mas muitos de nós temos espinhos na carne. Eu tenho um espinho na carne, que eu ainda não recebi resposta, que eu oro há 11 anos, mais ou menos, desde que o pastor Gilmar, conheci o pastor Gilmar nessa época, que eu falo que eu estava no fundo do poço, literalmente. Já cheguei, eu sei o que é fundo do poço. Ai, desculpa. Perdão. Então, assim, eu acho isso um espinho na minha carne. Eu ainda já orei, continuo orando por isso e continuo crendo que se um dia for da vontade do Senhor, Ele vai me curar desse espinho na carne. Aqui o espinho na carne fala de várias coisas, né? Tem pessoas que pode ser uma cura física, emocional, pode ser, cada um sabe de si. Cada um tem seu espinho, eu acredito, que todo mundo tenha. Mas assim, eu continuo crendo, né? Até que... Mas assim, independente da minha situação, só para compartilhar com vocês, eu não tenho vergonha, né? Eu não tenho vergonha de contar, e muitos já sabem, eu já falei, esse espinho na minha carne é na minha área emocional, né? É uma área que eu falo que judia de mim muitas vezes, já sofri muito e às vezes sofro ainda, que é na minha área emocional, psicológica, na área de ansiedade. Isso é uma coisa que detona comigo, já me detonou muito, né? E assim, só Deus e eu sei o que eu já passei. Então assim, hoje eu vejo uma pessoa, eu me compadeço quando tá nessa situação, porque eu sei o que é passar por isso. E assim, já recebi, muitos refrigérios, glória a Deus, muitas orações respondidas, mas eu vejo que é um trabalhar de Deus na minha vida. Eu creio que essa área da minha vida é onde Deus trabalha comigo. Talvez seja para eu não me ensoberbecer, talvez é para eu continuar descendo, humilde. É o que eu peço para Deus, humildade, porque se tem uma coisa que eu tenho medo é da soberba. Porque Jesus fala, né, tem um versículo que fala que Deus, ele não, coração altivo, né, Deus ele gosta, ele quer a gente com o coração humilde. E eu falo, o Senhor conhece o nosso coração melhor do que a gente mesmo, né? E realmente tudo que eu peço para Ele é que eu não quero ser soberba, eu não quero ser uma pessoa que se acha alguma coisa, porque sem o Senhor eu realmente não sou nada. Ai de mim se não fosse o Senhor Jesus Cristo. E cada vez mais eu tenho convicção disso. Cada vez mais que eu olho para mim, para as minhas fragilidades, para as minhas fraquezas, para os meus defeitos, eu vejo o quanto eu necessito da presença de Jesus na minha vida. Que eu preciso do Espírito Santo dele na minha vida. Então, assim, eu me vejo como Paulo aqui. Eu me vejo. Eu oro, continuo orando, né? Paulo orou 3 vezes, eu continuo orando, não vou desistir de orar. E amém, mas eu não vou deixar de continuar dando graças ao Senhor. Eu não vou continuar, apesar do espinho na minha carne, que é esse que eu estou desabafando com vocês, que eu acho que muitos já sabem, eu vou continuar amando e adorando ao Senhor. E é o que eu peço a Ele, que eu quero ter um coração grato. Eu quero ter um coração que ame a Ele mais do que tudo. O que eu mais quero nesse mundo é estar com Cristo eternamente no céu. E é o que eu desejo para todos vocês. Que a gente se prepare, que prepare o nosso coração para a eternidade. Porque isso aqui, eu sempre falo isso, mas é verdade. É o que eu mais clamo ao Senhor, mais do que a cura física. Até os milagres, eles são finitos. Até os milagres que nós recebemos é maravilhoso. Mas deu 80, 100 anos que você viva, você vai partir desse mundo. A sua cura física, ela tem prazo de validade. Agora, a sua cura emocional, espiritual, ela é eterna. E aí entra o que o André falou, você pode não receber a sua cura física, mas Deus está mais preocupado com a sua cura espiritual, com a sua cura emocional, espiritual mesmo, né? Porque eu falo, nós somos corpo, alma e espírito. Mas Deus quer trabalhar no nosso espírito, na nossa experiência. É o que eu mais clamo para Ele. Senhor, não me deixe
O que eu mais quero é ser salva. Esse é o maior temor da minha vida, de verdade. Mais do que uma cura que eu anseio. Deus sabe o quanto eu anseio ser curada das minhas emoções. Eu anseio por isso. Mas mais do que isso, eu anseio pela minha salvação, pela salvação das minhas filhas. E eu desejo isso para todos vocês. É o que mais a gente tem que buscar, irmãos. E é o que eu falo, e eu só quero deixar, né, para concluir. Que vocês sempre lembrem dessa frase, né? Que em tudo dai graças quer dizer um coração agradecido além das circunstâncias, irmãos. É você ter um coração no Senhor grato, a despeito do que você está passando, a despeito do que você é. Você tem muitos motivos para agradecer ao Senhor, principalmente pelo que Ele é, pela sua maravilhosa graça, pelo seu maravilhoso amor, pela sua bondade, pela sua graça que nos alcançou ali na cruz do Calvário. Ela ficaria aqui muitos e muitos tempos, porque Deus tem muitas qualidades, né? Fora as dádivas, as bênçãos que Ele nos dá todos os dias nós temos motivos para agradecer. Se a gente parar para pensar, quando vier aquele sentimento de murmuração ou de ingratidão, comece a trazer à memória tantas coisas que nós temos para agradecer. Amém? Eu agradeço de coração a oportunidade, em nome de Jesus.